Oi pessoal, eu sou Amanda Costa, especialista em psicologia positiva. E o tema do episódio de hoje é o das famílias saudáveis. Será que isso existe mesmo? Já fizemos vários vídeos sobre famílias que não funcionam direito. Mas nem todas as famílias são assim. Existem dinâmicas familiares bastante positivas. E eu gosto dos temas positivos porque estão na minha área de especialização. É claro que os temas difíceis também são importantes e eles costumam ser mais acessados do que os outros. E isso é compreensível, já que quem procura um canal sobre saúde mental normalmente quer compreender o que está atrapalhando o seu bem-estar. Mas os conteúdos positivos também são necessários porque eles fortalecem aquilo que está saudável na nossa personalidade. Os temas positivos são as vitaminas e minerais psíquicos que toda pessoa precisa para ter mais emoções positivas e ter motivação para ir atrás das próprias metas. Bom, a expressão famílias saudáveis, no primeiro momento, pode nos remeter àquelas famílias de comercial de margarina. Todo mundo feliz, trocando beijinhos e comendo muito pão com creme vegetal, que é o outro nome da margarina. Mas na vida real, o conceito de família saudável ou família positiva não é tão simples como nas imagens estereotipadas. Mas a gente vai tentar trazer aqui pelo menos 6 características que podem indicar o quanto uma família pode ser percebida como saudável. A primeira característica é a do respeito. Ambientes familiares saudáveis respeitam limites emocionais e físicos. Quer dizer, as pessoas têm privacidade e todos respeitam isso. Mas mais importante ainda, os pais não se deixam levar pela preguiça emocional. Esse termo é interessante. A pessoa que tem preguiça emocional não se esforça para ter atitudes emocionalmente responsáveis, porque isso dá trabalho. É mais fácil ser permissivo, nunca dar uma bronca, ou, ao contrário, resolver tudo no tapa. Pais permissivos e pais destemperados são emocionalmente preguiçosos ou emocionalmente não inteligentes, se preferirmos um termo mais elegante. Pais saudáveis fazem o trabalho emocional necessário com seus filhos, demonstrando empatia, autocontrole e tendo reações emocionais proporcionais às situações de estresse. Eles entendem que são modelos emocionais para os filhos. Esses pais nunca cometerão um deslize? Claro que cometerão, mas eles se esforçam na maior parte do tempo em criar e manter um clima emocional respeitoso e saudável. A segunda característica de um sistema familiar saudável é a de garantir que cada membro da família seja visto como um indivíduo com uma opinião. Todos têm direito à sua opinião, mas também a expressar essa opinião desde que ela seja respeitosa. Em famílias nas quais não há espaço para visões divergentes, torna-se muito mais difícil que as crianças percebam quem realmente são. Elas estão sempre tendo que sufocar tudo o que desagrada, e isso se torna um hábito de longa duração. Então, mesmo que as decisões na família sejam sempre tomadas pelos adultos, é importante que as crianças possam ter e expressar suas opiniões. Elas se tornam adultos mais autênticos, mais assertivos. Uma terceira característica que indica saúde em uma família é a existência de regras. Família saudável tem regras. E não existe uma lista de regras adequadas, porque cada família é uma família diferente. Mas existem tipos e tipos de regras familiares. As do tipo saudável são consistentes, justas e apropriadas às idades e às expectativas possíveis. Sendo consistentes, elas não mudam o tempo todo. Sendo justas, elas não criam vantagens para alguns à custa de desvantagens para outros. Sendo apropriadas às idades e às expectativas, elas não exigem o que as pessoas não têm maturidade ou condição física para oferecer. Como quarta característica de uma família saudável, podemos citar o fato de que as necessidades psicológicas e físicas de cada pessoa são atendidas da melhor forma possível. Quer dizer, cada membro está preocupado com a saúde e o bem-estar dos outros, considerando sempre a idade de cada um.
Então, os pais oferecem o cuidado emocional que os filhos precisam, e não o oposto. Existe a compreensão de que as crianças estão em desenvolvimento físico e psíquico e apresentam necessidades que são próprias desse processo. Os idosos têm necessidades de outra natureza. E os adultos jovens também têm necessidades, claro. Então, cada um, dentro das suas limitações e das suas possibilidades, atua para que nenhuma necessidade fique desassistida. E para que isso funcione, as regras consistentes, justas e apropriadas são fundamentais, porque elas garantem que o ambiente não se torne caótico. A quinta característica presente num ambiente familiar saudável e positivo é a sensação de segurança. Todos se sentem seguros. As crianças se sentem seguras para aprender, crescer e cometer os erros típicos do processo de desenvolvimento infantil. Elas têm uma compreensão saudável do erro, no sentido de que elas sabem que, se não forem perfeitas, isso não afetará sua segurança no ambiente familiar, e elas não se tornarão menos amadas por isso. A compreensão de que nós não somos os nossos erros é algo que começa desde cedo nas famílias saudáveis. Por fim, em famílias nas quais predomina uma dinâmica positiva, existe o perdão. As pessoas compreendem que somos todos humanos, todos estamos aprendendo e amadurecendo. Por isso, os conflitos são abordados de uma forma apropriada e segura, em que predomina a gestão das discordâncias e das disputas. Ninguém é favorecido injustamente, ninguém é deixado de lado, nenhum esforço é desconsiderado e nenhuma necessidade é negligenciada. Então, os conflitos são oportunidades para se aprender mais, para se melhorar as regras ou deixá-las mais claras, e não para fazer as pessoas se envergonharem dos seus erros. Nesse ambiente, as crianças sabem que comportamentos inaceitáveis terão consequências, mas que seus erros não serão usados contra elas pelo resto da vida. Bom, depois de conhecer essas 6 características, pense um pouco sobre o histórico da sua família. Você se lembra de algumas dessas características? É claro que pouquíssimas famílias apresentam todas elas, mas para uma família ser considerada saudável, ela não precisa ser um paraíso. Na maioria das vezes, as famílias saudáveis são aquelas em que algumas dessas características estão mais presentes do que ausentes, ou seja, existe uma preponderância de características positivas. No dia a dia, as famílias lidam com muitos imprevistos, situações inesperadas, o que torna mais difícil nos mantermos firmes em comportamentos e formas de pensar positivas. Mas o papel da psicologia positiva não é exigir perfeição de ninguém, nem sorrisinhos falsos estampados no rosto. Isso a gente deixa para os comerciais de margarina. Estudar o funcionamento positivo das pessoas e dos sistemas sociais tem o propósito de fortalecer aquilo que já temos de saudável, melhorando o que já funciona bem e ampliando nossas possibilidades de funcionamento positivo, individual e coletivamente. Obrigada por ouvir e até o próximo episódio.